Eduardo Bolsonaro merece ou não ser punido pela atuação nos Estados Unidos? Olá, Juliana. Olá, Caio. Mas é evidente que merece, não por uma convicção pessoal minha, mas pela letra da lei brasileira. A lei é clara quando ela fala que quando eu tenho um processo em curso, aqueles que tentarem utilizar expedientes para coagir os magistrados a tomarem uma decisão num certo sentido, isso qualifica crime, a coação do curso do processo. E o que o Eduardo Bolsonaro e o seu companheiro fizeram nos Estados Unidos é exatamente isso. Eles iniciaram o peso que tem a partir de Eduardo ser um deputado e ser filho de um ex-presidente, articular com a extrema-direita dos Estados Unidos da América a violação da soberania nacional para ameaçar, intimidar o Poder Judiciário brasileiro, particularmente o Supremo Tribunal Federal. Isso é claro, típico, indiscutível coação no curso do processo. Ou seja, não teria como a Procuradoria-Geral da República deixar de denunciá-lo. Não vejo como. É uma figura típica, está se coagindo o Supremo para tentar mudar o direcionamento de um eventual julgamento no benefício de Jair Bolsonaro e de outros réus. É indiscutível, claro, perante a lei. A pessoa pode dizer, olha, eu sou contra o que o Alexandre Moraes mais fez, eu acho que não teve tentativa de golpe, aliás, fica difícil cada vez mais para um defensor do Jair Bolsonaro dizer que não teve tentativa de golpe, porque os bolsonaristas em geral apoiaram o voto de Luiz Fux, e Luiz Fux reconhece que houve uma tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito ao condenar 2 réus por esse crime. Ou seja, isso está reconhecido. É muito difícil falar, não, a delação do Cid não vale, quando ao mesmo tempo apoia o voto do Luiz Fux. E o Luiz Fux reconhece a validade exatamente desta delação. Ou seja, mesmo aqueles que queiram ir contra o voto do Luiz Fux e dizer que nada houve, que nada aconteceu, que a delação é imprestável, e aí então também vaiando o voto de Luiz Fux, aí evidentemente terão que dizer, olha, não havia coação alguma, porque não havia golpe. Não há como dizer isto. Mesmo quem ache efetivamente que não tinha golpe, que era uma ilusão esquerdopata, que a denúncia feita pela Procuradoria da República era uma conspiração, que participou dessa conspiração a Polícia Federal, que participou dessa conspiração toda a grande imprensa, que todos participam dessa grande conspiração, mesmo que você ache isto, não tem como dizer que o que Eduardo fez com o seu companheiro é uma coação no curso do processo. Eu posso não gostar do processo, posso não gostar da Suprema Corte, posso não gostar de nada agora. Que houve uma coação no curso do processo, isso é inegável. O tempo inteiro eles bradavam, ou o Supremo muda de opinião, ou meu pai será absolvido, ou então eu quero que seja tudo terra arrasada. Nós vamos aplicar essas... Até mesmo preconizar uma possível invasão do Brasil por tropas dos Estados Unidos da América. Quer dizer, é inacreditável aonde vai o nível, a meu ver, de maluquice, despreparo e autoritarismo dessas duas pessoas que violam a soberania nacional, que propõem que nós, brasileiros, paguemos as sanções que são aplicadas por Donald Trump sob o aplauso deles, dizendo vale tudo para desviar o curso deste processo. Ora, mais ainda, as pesquisas mais recentes mostram que a maioria da população brasileira desejava sim, e continua desejando, que o presidente Jair Bolsonaro pague atrás das grades exatamente os delitos que praticou. Essa é a opinião da maioria da população brasileira. Portanto, essa opinião da maioria da população brasileira, salvo essa maioria esteja conspirando com a PF, com o Ministério Público, com o Supremo, com a grande imprensa, com todos, mostram o que está acontecendo no Brasil. E a conduta destes 2 senhores, lamentável no exterior, é claro, típico e indiscutível hipótese de coação no curso do processo. Merecem ser punidos. Concorda, Coppola? Eduardo Bolsonaro merece ser punido ou não pela atuação nos Estados Unidos? Olá, Juliana. Olá, doutor Zé Eduardo. Saudações à nossa audiência. Olha, Ju, em frente ao edifício do Supremo Tribunal Federal, há uma estátua que representa a justiça. E essa estátua ela foi esculpida com uma venda nos seus olhos, simbolizando aí o princípio da imparcialidade, ou seja, a obrigação do Estado de julgar uma pessoa apenas de acordo com as leis e não de acordo com a vontade das autoridades julgadoras. Daí aquela máxima, a justiça é cega, porque a verdadeira justiça não enxerga quem ela julga, mas quais os atos que foram praticados e se esses atos ferem ou não a lei estabelecida. O artigo 5º da nossa Constituição também aponta nesse sentido. Todos são iguais perante a lei, ou seja, se uma ação constitui crime, não importa quem a pratica.
Uma conduta criminosa será sempre criminosa, assim como uma conduta lícita será sempre lícita, legítima, legal. Então, estabelecida essa premissa constitucional, democrática e civilizatória, vamos aqui ao tema em debate. Um filho e um apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro estão sendo acusados de coagir o poder judiciário brasileiro. E como que se deu essa suposta coação que teria sido praticada por um deputado federal licenciado e por um jornalista? Por meio de articulações, de reuniões e de petições para que as autoridades americanas adotassem medidas em resposta às ilegalidades supostamente cometidas pelo Estado brasileiro. Ilegalidades como a prática de censura prévia, a violação do devido processo legal e eventuais abusos de autoridade politicamente motivados. Esses são os atos que, segundo a narrativa do Procurador-Geral da República, indicado por Lula, constituiriam o crime de coação no curso do processo, como bem disse o doutor Zé Eduardo Cardoso. Mas vejam só que curioso, a esquerda já praticou esses mesmos atos de forma idêntica, especialmente quando alegava falsamente que o impeachment da senhora Dilma Rousseff pelo Congresso Nacional, eleito pelo povo, era, na verdade, um golpe de Estado. Contudo, naquela ocasião, essas articulações, essas reuniões, essas petições da esquerda para as autoridades estrangeiras não foram qualificadas pelo STF ou pela imprensa como uma tentativa criminosa de obstruir a justiça ou uma ameaça à nossa soberania. Para quem não se recorda, eu trago algumas notícias da época. É o País, agosto de 2016. Parlamentares do Partido dos Trabalhadores solicitaram nessa quinta-feira a proteção da Comissão Interamericana de Direitos Humanos diante do golpe perpetrado contra a presidenta afastada do Brasil, Dilma Rousseff. Fecha aspas. Na ocasião, o PT alegou violação ao devido processo e pediu adoção de medidas cautelares para restituir o mandato da presidente, que foi afastada do cargo legalmente, conforme previsto na Constituição, com a chancela do próprio STF. Então, sobre o apoio dos Estados Unidos, o deputado petista Paulo Teixeira foi mais longe e deu a seguinte declaração, segundo o site do próprio PT. Hoje mesmo, o senador Bernie Sanders, aquele pré-candidato derrotado do Partido Democrata, pediu que tivesse novas eleições no Brasil e denunciou o golpe. Nós queremos que, no âmbito internacional, seja conhecida a situação de ruptura democrática existente no Brasil. Ou seja, pessoal, até alguns anos atrás, fazer articulações com autoridades estrangeiras e pedir apoio dos americanos para exercer pressão nas instituições não era cometer um crime, era fazer política amparada pela liberdade de expressão. Portanto, fica parecendo que a justiça brasileira trata coisas muito parecidas de forma muito diferente, contrariando o princípio da imparcialidade e também da isonomia. Resumindo, Ju, quando era o PT que buscava restituir o mandato da Dilma Rousseff, alegando que o impeachment era inconstitucional, pressionando as instituições, isso não era crime. Agora que a direita busca reverter a inelegibilidade de Bolsonaro, demonstrando que a ação do golpe é inconstitucional, pressionando as instituições, agora isso se torna crime de coação. Ou seja, quando é a esquerda, é pressão democrática. Quando é a direita, é coação criminosa. Então, urgentemente, chamem um escultor para atualizar a estátua do STF, porque ela já não tem mais os olhos vendados. Vamos ao debate, ainda trazendo esse ponto para o nosso tema. Cardoso, a sanção dos Estados Unidos, agora a esposa de Moraes, é justa ou excessiva? Primeira coisa, meu ver, Juliana, não podemos confundir o que é inconfundível, não é? O Brasil, país soberano, firmou um acordo, o Pacto de São José da Costa Rica, que criou a Comissão Interamericana de Direitos, o Tribunal de Direitos Humanos, e o Brasil, país soberano, disse, olha, eu estou disposto a me submeter a estes fóruns internacionais. Quando alguém representa estes fóruns internacionais, isso não é coação, por favor, isso é um exercício de um direito reconhecido por tratado internacional internalizado no Brasil. Quando houve um advogado argentino, que foi inclusive instado por nós, para entrarmos com uma representação na Corte Interamericana, porque não pode entrar direto no tribunal, porque eles só países entram, está exercendo um direito legal que o Brasil resolveu se submeter, como aconteceu em vários outros casos e com outros vários países do mundo. Isso não se confunde com um país que o Brasil não firmou nenhum tratado para policiar as coisas aqui dentro, que o Brasil jamais deu poder para que viesse fiscalizar a coisa aqui dentro, e pura e simplesmente começou a aplicar sanções por instado por Eduardo Bolsonaro e seu amigo, aplicando sanções aos brasileiros.
multas, ou taxações, ou restrições, pessoas. O que é isto? Onde está, pergunta o Caio, o tratado que o Brasil deu aos Estados Unidos para fazer isso? Não há. Desafio que você encontra esse tratado, porque não há. O que existe é um tratado que legitima os órgãos de intervenção de direitos humanos. Uma coisa é eu dar palestra no exterior, como fiz várias, dizendo, olha, o Brasil foi um golpe, e afirmo isso, foi um golpe. Mas posso estar certo ou estar errado, isso é liberdade de opinião. Outra coisa é pedir, presidente, que o SAM puna os brasileiros, deixa os brasileiros sem emprego, deixa o agronegócio sofrer. Isso não existe. Onde está o tratado que o Brasil autorizou o senhor Eduardo Bolsonaro a fazer isso? Não há. Já o outro, aquilo que nós fizemos, está num tratado assinado pelo Brasil e aprovado pelo Congresso Nacional, Caio. O Pacto de São José da Costa Rica. Mais ainda, a Lei Magnitsky está sendo utilizada de forma arbitrária, medieval, pelo senhor Trump. Ele puniu a esposa de um ministro do Supremo. Ele diz, não, o ministro ofende a liberdade de expressão, etc. Aliás, como se ele não ofendesse lá, quando tenta intimidar escritórios de advocacia, quando tenta caçar licenças de redes de televisão, porque falam mal dele. Está nos jornais hoje, vamos ler. Mas esse senhor, que é o bastião da defesa da liberdade, pune a esposa de Alexandre de Moraes, como se eventuais delitos praticados por um marido atingem a esposa. Ora, isto é de uma hediondez, é inaceitável, e me admira que brasileiros aplaudam este tipo de comportamento. Coppola, a medida é contra a esposa de Moraes. É uma medida justa ou excessiva? Pois é. Em primeiro lugar, é preciso lembrar que em diversas ocasiões, por meio de decisões monocráticas controversas, o senhor Alexandre de Moraes impôs medidas cautelares muito rigorosas contra as esposas e, por vezes, contra as filhas de investigados nos processos em que é relator. Não vi tamanha indignação do senhor José Eduardo Cardoso nesse caso. São medidas como bloqueio de contas bancárias, impossibilidade de visitas, suspensão de redes sociais e por aí vai. Ou seja, em certo sentido, Alexandre de Moraes prova do seu próprio veneno e experimenta na pele a chamada lei do retorno. Mas, saindo aqui do campo kármico, enveredando pelo aspecto jurídico da coisa, as sanções Magnitsky, pela sua natureza, se estendem a todos aqueles que fornecem apoio material a indivíduos previamente sancionados, como é o caso do ministro. Portanto, se a esposa de Alexandre de Moraes foi identificada pelas autoridades americanas como alguém que viabiliza financeiramente ou de alguma outra forma as alegadas violações aos direitos humanos perpetradas pelo ministro, segundo o entendimento do governo dos Estados Unidos, então ela se enquadra no rol de potenciais sancionados e, nesse caso, tecnicamente, não há que se falar em excesso na aplicação da lei. Eu gostaria de comentar aqui alguns trechos pensados da nota do ilustre ministro em reação a essa sanção contra a sua esposa. Aspas para o senhor Alexandre de Moraes. A lamentável aplicação da lei Magnitsky contra minha esposa não só contrasta com a história dos Estados Unidos de respeito aos direitos fundamentais, como também violenta a soberania do Brasil e a independência do judiciário. Na verdade, a lei Magnitsky serve justamente para punir autoridades estrangeiras que, eventualmente, violem direitos fundamentais, como é a liberdade de expressão, como é o devido processo legal. Então, pegando aqui as palavras do secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, ele disse o seguinte: o ministro Alexandre de Moraes é, aspas, responsável por uma campanha opressiva de censura, prisões arbitrárias e perseguições judiciais, fecha aspas. E com toda a vênia, ao contrário do que sinaliza a nota do ministro, a lei Magnitsky só se aplica na jurisdição americana e, obviamente, para aqueles que desejam participar do sistema financeiro e tecnológico dos Estados Unidos. Portanto, a Magnitsky não invade a soberania nacional, que não pode ser confundida com os interesses e as ações individuais do ministro Alexandre de Moraes. Afinal de contas, o ministro não é a manifestação encarnada da justiça brasileira, mas apenas uma autoridade investida temporariamente de poder jurisdicional. Cardoso, vamos com 30 segundos para a gente encerrar esse assunto? Não, eu não consigo entender como é que alguém acha que é injusto atingir a esposa de um lado, então é justo porque atingiu a esposa agora do outro. Não, não dá, né? Ou é erro ou não é erro. Se é erro para um, é erro para outro, tal, etc. Só que no caso de Alexandre não era erro, cara. Por quê? Porque quando uma pessoa está sendo investigada, tem compartilhamento de bens e de empresas, eu tenho que atingir a todos. No caso da lei Magnitsky, não é compartilhamento de empresas que está sendo investigado, é ato de autoridade que transgride direitos humanos, uma bobageira que foi invocada. E a esposa dele lhe deu suporte para isto.
É uma vergonha, isso é um escândalo, é insustentável. Caio, 30 segundos. Olha, eu não quero entrar aqui nas minúcias do processo, mas não apenas a esposa do senhor Alexandre de Moraes foi sancionada, como também o seu instituto, chamado Lex. Por quê? Ele abarcava uma série de propriedades imobiliárias do sancionado. E as investigações nos Estados Unidos mostraram, ou devem ter demonstrado, não temos acesso aos autos do processo para comentar, que ela fornecia apoio material, para usar o termo da lei. Então, se os Estados Unidos da América concluírem que ela dava apoio financeiro a quem violava direitos humanos, no entendimento deles, aplica-se a lei. Não há que se falar em excesso, mas na estrita aplicação da lei vigente. Vamos então ao debate, Coppola. Queria começar por você dessa vez. A manifestação da esquerda pode mudar a pauta do Congresso? Mas muito ilustrativo, você trouxe bem essa informação, Ju. Foi a primeira vez em muitos anos que a esquerda conseguiu mobilizar aí uma multidão. E foi ilustrativa essa imagem, assim, de um quarteirão rasgado de vermelho com um pontinho verde e amarelo, que é a bandeira do Brasil. Mas não dá. A bandeira da esquerda ainda continua sendo a bandeira vermelha, que romantiza a violência política, bandeira que estava lá junto nas flâmulas da antiga União Soviética, da China, da Coreia do Norte e por aí vai. Não adianta, pode fazer o apelo que for para eles vestirem verde e amarelo. A paixão dessas pessoas não é pela pátria, é pelo Estado. Bom, também achei muito conveniente que, empolgados aí com essa adesão à manifestação, o PT tenha revisto aí algumas prioridades. Manchete da CNN, ao contrário da narrativa que estão querendo emplacar. PT muda a rota e agora pede rejeição à PEC da blindagem. Então, acho isso bastante positivo. Finalmente, eu não acho que esse governo pode ir para a ofensiva, como tentou fazer no caso do Donald Trump. Por quê? O governo está enfraquecido por conta da economia. As pessoas estão menos preocupadas com as narrativas do Lula sobre soberania nacional e muito mais preocupadas com o estado da economia. O último Datafolha mostra que 55% das pessoas viram a economia piorar nos últimos meses, contra apenas 22% que viram a economia melhorar. Da mesma forma, o Datafolha aponta que 6 em cada 10 pessoas estão consumindo menos alimentos, que 8 em cada 10 pessoas mudaram seus hábitos de consumo. Quando a gente vai para o endividamento das pessoas, o SPC, o Serviço de Proteção ao Crédito, mostra que 73 milhões de brasileiros, 4 em cada 10 adultos, têm um nome sujo na praça. E isso se reflete também nas empresas. É o recorde histórico, mais de 7 milhões de empresas no Serasa, com uma dívida somada que excede 170 bilhões de reais. Ou seja, o Brasil está no vermelho no âmbito das famílias, das empresas e do Estado. O Estado endividado, emitindo títulos da dívida, faz a moeda perder valor, o que causa inflação, o que obriga o Banco Central a manter os juros na estratosfera. E aí, quando a pessoa vai buscar crédito, o que ela tem? Ela tem uma média aí de mais de 50% para o crédito de pessoa física ao ano. E se ela deixar de pagar, por exemplo, cartão de crédito, ela vai entrar num juros rotativo de 440%. Ou seja, nesse estado das coisas, não há política e narrativa que consiga emplacar ou reverter a impopularidade do governo. Cardoso, as manifestações da esquerda podem mudar a pauta do Congresso? Eu acredito que sim, até porque as pesquisas mostram a popularidade do presidente sendo retomada, né, visivelmente num patamar bom. Está na pesquisa desse final de semana agora. Mas, independentemente disso, eu acho que a esquerda, os setores democráticos estavam um pouco entorpecidos, no meu modo de entender, porque nós tínhamos situações de rua dada pela extrema-direita e os democratas, pura e simplesmente, não conseguiam se unir. Mas a coisa chegou num tal ponto de absurdo que aí eu acho que agora houve uma energia catalisadora que acredito que deva continuar defendendo essas situações. Por exemplo, esta PEC da blindagem é uma vergonha. E vários líderes bolsonaristas, como o senhor Nicolas Ferreira, por exemplo, defendeu essa vergonha. Eu quero me blindar, se disse. Claro. Eu acho que isso é inaceitável, absolutamente inaceitável. Os deputados de todos os partidos que votaram nesta PEC, quando os partidos tinham dado outra orientação, têm que ser chamados pelos seus partidos para entender o que fizeram, porque ele é de uma imoralidade total. Inclusive, acho que já está sepultada, graças a Deus, o Senado Federal não irá aprovar esta coisa hedionda. Como também a própria anistia, pelo jeito, já está sepultada pela fala até do relator, que mostra que tentaram buscar uma outra situação de projeto.
Ou seja, a esquerda vem às ruas, é legítimo que a direita venha, que a esquerda venha. Eu não acho correto demonizar cores. A cor tradicional da esquerda sempre foi o vermelho, não há nenhum feio nisso. A de outros setores é verde, é amarelo. O que é feio, Caio, é colocar no Dia da Pátria uma bandeira dos Estados Unidos na Paulista. Aí é feio. Aí é feio. No Dia da Pátria, atenção, Dia da nossa pátria do Brasil, você colocar a bandeira dos Estados Unidos aberta, no momento em que os Estados Unidos quer aplicar sanção a mim, a você, fazer com que o brasileiro e a brasileira percam o emprego. É isto. Quer dizer, nós vamos saudar o tio Sam que nos amesquinha, que impõe sanções às nossas autoridades para que nós não tenhamos as nossas instituições livres. É isso que nós vamos aplaudir. Isto é ser patriota? Ou será patriota defender a soberania nacional, mesmo utilizando a cor da minha simpatia partidária? O que é ser patriota? É no Dia da Pátria levantar a bandeira dos Estados Unidos da América, como se nós fôssemos seres rastejantes que falem, imponha sanções a nós, Donald Trump, imponha sanções aos brasileiros, porque nós somos uma porcaria de país, uma República das Bananas? Ou é quem vai às ruas com altivez e diz não, quem manda no Brasil é o brasileiro, quem manda no Brasil é a brasileira, quem manda no Brasil são as nossas instituições, parem de nos intimidar. Os nossos problemas resolvemos nós aqui dentro. Queiram parar com essa história que nós temos que perder emprego, taxar os nossos produtos. Não. Ser brasileiro significa defender o nosso país, amar esse país e a soberania nacional. Não levar a bandeira dos Estados Unidos da América no dia da independência como se nós continuássemos colônia. Aí, 30 segundos. Quer dizer, então, que patriota é quem se veste de vermelho e pela primeira vez levanta uma bandeira do Brasil e não quem se veste de verde e amarelo, pinta todas as avenidas de verde e amarelo e presta uma homenagem aos americanos, não por sancionar os brasileiros, mas por sancionar aqueles que tiranizam os brasileiros. As instituições, como você falou, que realmente mandam no Brasil, que são o Supremo Tribunal Federal e o governo Lula, que na visão das pessoas que estavam se manifestando, que são patriotas e não é de hoje em dia, é de muitos e muitos anos, estão sendo solapadas nos seus direitos e garantias fundamentais. Então, achar que um mar de gente vermelha com uma bandeirinha do Brasil são os verdadeiros patriotas é uma inversão numa percepção clara. Cardoso, para fechar, 30 segundos. Soberania não é uma questão de cor, é uma questão de se olhar o que acontece. Estão punindo o Brasil, estão tentando impor sanções que acabam com os nossos empregos e eu vou homenagear o país que faz isso no dia da independência do Brasil. Isso é correto? Eu vou homenagear os Estados Unidos, sabe por quê? Porque estão querendo punir os brasileiros, aplicando sanções às nossas tarifas, fazendo com que nós percamos o emprego. Isto é ser patriota? Então eu perdi o... Eu prefiro defender o meu país usando a camisa da minha cor, do meu time de futebol, o meu vermelho da minha cor política, o meu azul da minha cor política, mas nunca trair o meu país. Trair o país significa aplaudir aquele que quer impor sanções a nós, porque acha que manda em nós, quando quem manda no Brasil é o povo brasileiro.